nos revelar um Deus que arruma meios de vir ao encontro do homem, para que o homem não se sinta sozinho. E nós vamos perceber isso ao longo dessa. A primeira leitura, o livro dos Reis, capítulo 19. Essa leitura se situa mais ou menos 850 anos antes de Cristo. Nós sabemos que cuja esposa se chamava Jezabel. E a esposa do rei Acabe, ela não era fiel, ela não caminhava cultuando o Deus único, o Deus verdadeiro. Ela tinha vários deuses da sua devoção. Baal, Aserá, Baal, o Deus do trovão. De repente, essa mulher começa a colocar na cabeça do seu marido que era preciso construir altares em todo o território de Israel para que o povo pudesse cultuar esse Deus estrangeiro, esse Deus falso. E aos poucos o seu marido vai se deixando levar pela sua conversa e constrói altares e constrói santuários em todo o território de Israel. Isso no ano 850 a.C. Aí surge o profeta Elias, que é o profeta dessa primeira leitura. E o profeta Elias, ele veio exatamente para lutar contra essa situação. O profeta Elias, ele não comunga dessa ideia de se ter vários deuses. O profeta Elias vem dizer: existe um Deus único, o Deus Javé, o Deus verdadeiro. Aí o profeta Elias diz o seguinte: se é para ser assim, então eu desafio os deuses, eu desafio os profetas de Baal, para que os profetas de Baal venham lutar contra os profetas do Deus verdadeiro. Aquele duelo que está lá na Sagrada Escritura, que nós chamamos do duelo do Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, inteirinho. E diz o livro dos Reis que no final desse confronto, desse duelo religioso, 400 profetas do Deus Baal morrem. Aí Jezabel fica cheia de ira contra Elias e jura vingança. Portanto, procurava um meio de matar o profeta Elias. Aí o profeta foge e vai morar lá no Reino do Sul. Aí começa o texto que nós lemos na primeira leitura de hoje. Elias volta ao monte de Deus, ao monte Horebe, uma espécie de retorno ao lugar da aliança. Foi ali que Deus fez aliança com o seu povo. Então Elias, ao retornar, ao reencontrar-se novamente com Deus, ele quer redescobrir a sua vocação de povo da aliança. Diz o texto de hoje, da primeira leitura, que Elias entra dentro de uma gruta assombrosa. Não na forma de um trovão, tempestade, fogo, nada disso. Isso eram os atributos dos deuses estrangeiros, dos deuses falsos. Baal era o deus do trovão. Como é que Deus se revela ao profeta Elias? Na intimidade, na tranquilidade, no silêncio que ecoa do coração de quem procura uma comunhão com Deus. E diz o texto da primeira leitura: numa brisa suave. Deus vem ao encontro de Elias numa brisa suave, na tranquilidade do coração. Quando o coração se aquieta das coisas do mundo, quando a gente faz aquela faxina dentro do nosso coração e tira dali tudo aquilo que o mundo foi pendurando ao longo de toda a nossa história, é ali que Deus fala conosco. É ali que nós podemos experimentar a alegria de ser amado por Deus, quando a gente permite que Ele fale na intimidade, no silêncio, na tranquilidade do nosso dia a dia. E desse encontro com Deus, diz a primeira leitura, o homem, ele é conduzido para fora, ele sai da luta. E nós podemos interpretar isso da seguinte forma: ao sair da luta, ele sai daquilo que era bom, do seu comodismo, e agora ele vai testemunhar esse encontro, essa experiência única com Deus. Que coisa bonita, meus irmãos. Nós podemos interpretar a palavra de Deus dessa forma. A partir
encontro com Deus, nós somos conduzidos para fora das nossas lutas, para fora do nosso comodismo, muitas vezes para fora da nossa inquietação. Somos conduzidos a testemunhar esse amor de Deus, e nós vamos ver isso domingo que vem. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos. Ao longo de 4 domingos atrás, todos os domingos, nós líamos um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 8. Agora começa o capítulo 9. E o capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos inteiro, Paulo faz uma reflexão sobre a salvação que Deus oferece. E Paulo diz o seguinte, ao longo de todo o capítulo 8, a salvação é o dom que Deus oferece gratuitamente, mesmo sem merecermos, porque vivemos mergulhados no pecado, mas Deus mesmo assim, Ele vem ao nosso encontro através de Jesus Cristo. Quer experimentar a salvação? Permita que Jesus Cristo entre na sua vida. Não existe outra forma de ser salvo, senão passando por Jesus Cristo. Não precisa comprar toalhinha milagrosa, não precisa fazer ofertas votivas para o templo de Salomão, nada disso. O que precisa é deixar que Jesus Cristo more dentro da nossa vida. Para a família é uma beleza, preciso permitir que Jesus Cristo more dentro da minha casa. Aí a salvação chega até nós, e essa salvação atua dentro de nós como? Pelo Espírito Santo, diz São Paulo. O Espírito Santo intercede por cada um de nós. E São Paulo diz além disso, com gemidos inefáveis, leva até Deus as nossas súplicas, as nossas angústias, as nossas misérias. Coloca tudo lá no coração de Deus, e Deus devolve para nós em forma de consolo, em forma de alegria. Por isso não tem como ser salvo sem antes passar por Jesus Cristo. E passar por Jesus Cristo, necessariamente nós precisamos passar pela cruz, pela dor, pelo sofrimento. Esse é o caminho. E agora, nessa segunda leitura, já é o capítulo 9, e Paulo começa dizendo que ele está muito angustiado, que dentro do seu coração está uma dor muito grande. Por que é que Paulo está dizendo isso nessa segunda leitura? Que ele gastou um monte de tempo da sua vida para falar dessa salvação, e de repente o povo não quer nem aí, não está nem aí, não quer saber dessa salvação, está recusando essa salvação que Deus oferece. Aí Paulo questiona: será que o povo de Israel, pelo qual Deus veio ao seu encontro, vai ficar fora dessa salvação? Não vai ficar fora. Diz São Paulo: eu estou disposto a me separar de Cristo, para que os outros se aproximem de Cristo. Eu estou disposto a segregar. Ele usa um verbo esquisito ali, mas é separar. Eu estou disposto a deixar Cristo, para que os outros se aproximem de Cristo. Que aventura é essa de São Paulo, meus irmãos? Depois daquele encontro que ele teve com Jesus Cristo, a caminho de Damasco, Paulo muda radicalmente a sua vida, ao ponto de deixar de chamar Saulo para se chamar Paulo. E agora ele está disposto a deixar, a se separar de Cristo, para que o povo de Israel possa se juntar a Cristo. Se tem que sofrer, que sofra eu, mais ou menos ele quis dizer isso. E por fim, o nosso evangelho de hoje, Mateus capítulo 14. No evangelho de domingo passado, Jesus foi nos apresentado como sendo o novo Moisés, aquele que conduz o povo ao deserto. Deserto, o lugar do encontro. Deserto, o lugar da partilha, o lugar do reconhecimento. Então o texto de hoje é uma continuação do texto de domingo passado. O que é que aconteceu domingo passado? Jesus multiplicou os pães. Houve a multiplicação dos pães, e o texto de hoje continua a reflexão de domingo passado. Depois de multiplicar os pães, o que é que Jesus faz? Jesus pede que os discípulos entrem na barca e vão mar adentro.
enquanto Jesus fica ali para despedir o povo que veio para comer daqueles pães. Meus irmãos, no imaginário judaico, o mar é o lugar onde habita os grandes monstros. No mar está escondida as forças demoníacas. O judeu acredita nisso. Então, ao permitir que os discípulos entrem mar adentro, Jesus está permitindo que tudo aquilo que vai contra a felicidade do homem também se aproxime dos seus discípulos. No mar, o homem está à mercê dessas forças do mal, dessas forças demoníacas. Só o poder de Deus é capaz de salvar o homem dessas forças. Em seguida, diz o Evangelho que Jesus permite que eles vão embora e sobe lá no monte para rezar, para ficar a sós com Deus. Portanto, enquanto Jesus está num diálogo com Deus, está num diálogo com o Pai, seus discípulos estão sozinhos no mar. Mas a situação se agrava um pouquinho mais, porque o Evangelho diz o seguinte: é noite. Portanto, a noite é o lugar das trevas, é o lugar da escuridão, do abandono, da insegurança. Na noite, o barco navega com dificuldade, devido aos ventos contrários, diz o Evangelho. Portanto, os discípulos começam a ficar com medo, pois Jesus não está ali no meio deles. Meus irmãos, quantos irmãos nossos, ao longo desses anos de nossa caminhada, não fizeram essas experiências de noites escuras, de sensação de abandono, de insegurança, navegando no mar da história, sem saber qual o caminho percorrer, ou sem saber para onde navegar? Quantos pais percorreram esse caminho? Quantos jovens navegam nesse mar que se chama mundo, sem nenhuma perspectiva de chegada? Quantos pais são amedrontados por esses ventos contrários e já não conseguem mais falar de Deus para os seus filhos? Quantos educadores ocultam Jesus Cristo dos seus alunos porque preferem deixá-lo na noite escura que se chama pós-modernismo? Pós-modernismo devora a nossa ingenuidade. O pós-modernismo devora as nossas certezas, a nossa confiança. O mundo pós-moderno quer nos fazer robôs, incapazes de ter sentimentos, portanto incapazes de amar. O mundo moderno começa a inverter os valores, e a gente começa a caminhar com isso, achando que está tudo bem. Nós já não nos escandalizamos mais quando a gente anda pelo centro da cidade e percebe que ali se formou um corredor humano de pessoas que estão ali largadas, abandonadas. Nós já não nos entristecemos mais quando ligamos os televisores e percebemos que agora os filhos matam os pais. O mundo pós-moderno vai fazendo isso conosco, vai invertendo os valores dentro de nós, de uma maneira ao ponto de acharmos que aborto é normal. É isso que o mundo coloca dentro das nossas casas. Agora começa uma grande campanha, uma campanha na televisão de Criança Esperança, em que se pede doações. Mas essa mesma empresa de televisão é uma empresa que gasta com promiscuidade, que coloca dentro de uma casa um monte de gente seminu. Tem um programa, eu não sei se passa mais, que se chama Big Brother Brasil, em que o apresentador chama aquele monte de gente lá dentro daquela casa de heróis, os nossos heróis. Meus irmãos, quem são os heróis dos nossos tempos? Se não aquele pai de família que levanta 4 horas da manhã para dar uma condição de vida digna para o seu filho. Quem são os heróis de hoje, se não aqueles pais que passam noites em hospitais, velando pela saúde dos seus filhos? Quem são os nossos heróis de hoje, se não aqueles pais que não conseguem? Esses são os nossos heróis.
nós não podemos permitir que o mundo vire isso dentro de nós, que o mundo tire isso de nós. Quantas vezes os discípulos de Jesus se sentiram sozinhos, se sentiram abandonados, se sentiram desanimados, desiludidos, incapazes de enfrentar as forças da morte que se levantaram contra eles? Mas é aí que Jesus manifesta a sua presença. É nesse momento em que não se tem mais esperança que Jesus manifesta a sua presença. E no Evangelho ele deixa muito claro, ao caminhar sobre as águas. Pois Ele é Deus, Ele vela sobre os seus filhos, Ele cuida de cada um com carinho. Coragem, sou eu, diz Ele. E isso transmite aos discípulos uma certeza: nada nos afetará, porque Deus já venceu as forças da morte quando Ele caminha sobre as águas. É esse Deus que nos acompanha ao longo de toda a nossa história. É esse Deus que nos dá a oportunidade de refazer as nossas vidas a todo instante. Basta permitir que Ele não fique provisoriamente dentro da nossa vida, que Ele more na nossa vida, que Ele crie raízes na nossa história, na nossa família, que nós possamos experimentar a presença desse Deus na nossa vida, esse Deus que é amor, esse Deus que caminha conosco, que os pais que hoje se sentem impotentes na educação dos seus filhos, diante de uma sociedade que cada vez mais se distancia de Deus, possam ouvir esse apelo do Evangelho de hoje: coragem, sou eu, não tenha medo. Que os jovens possam, diante das incertezas do mundo, das suas inseguranças, sentir a presença de Cristo caminhando lado a lado, sendo grande companheiro de caminhada, incentivando na caminhada, dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Não tenha medo do que o mundo possa fazer com você. Que esse Deus esteja sempre conosco, que esse Deus esteja junto de nós para nos proteger, que esse Deus esteja na nossa frente para conduzir a nossa caminhada, que esse Deus esteja atrás de nós para nos abençoar, para nos guardar, que esse Deus esteja acima de nós para nos santificar e nos fazer santos a cada instante da nossa caminhada. Só isso vale a pena, meus irmãos. O mundo não pode desfigurar esse amor de Deus por cada um de nós. Vamos cantar de novo nosso ato penitencial, dizendo que se o mundo quis fazer de mim uma pessoa diferente, eu tenho a coragem de agora dizer para o Pai: tudo é dele, tudo é do Pai. O Pai pode mudar a minha vida de acordo com a sua vontade. Eu não posso, o Pai pode. Cantemos de novo o nosso ato penitencial.